Parte 5. A conquista do coração de ouro. A vida em Mary Joyce era um balete de poder absoluto e luxo silencioso. Para Nami e Nojiko, a transição da liberdade salgada de Kokoyase para as gaiolas douradas do Palácio Celeste foi um choque amortecido apenas pelo conforto opressor. Elas tinham tudo. Quartos com vista para os jardins suspensos, vestidos que custavam mais que uma vila, comida preparada pelos melhores chefes do mundo, antes de Sanji. Mas faltava o essencial: o cheiro do mar, a areia nos pés, a risada livre de Beomere. Eram consortes do príncipe, troféus de sua campanha no East Blue, e eram tratadas com uma cortesia distante e impessoal por todos, exceto pelo próprio Luffy. Nos primeiros dias, Luffy as visitava raramente, sua presença mais um decreto do que uma companhia. Ele observava, com seus olhos âmbar que pareciam pesar a alma, enquanto elas fingiam se ajustar. Ele via a inteligência calculista de Nami, sempre mapeando rotas de fuga inexistentes nos arabescos dos tapetes, e a força prática e protetora de Nojiko, que cuidava da irmã com uma ferocidade silenciosa. Ele não tentou conquistá-las com palavras de amor. O príncipe do mundo não precisava disso. Em vez disso, ele começou a entendê-las, usando sua percepção sobre-humana e sua manipulação da mente de forma tão sutil que nem mesmo ele, talvez, percebesse o limite entre observação e influência. Com Nami, ele abordou pela ambição. Um dia, ele a levou a uma câmara circular chamada Cartógrafo Celestial. No centro, um globo dourado da Terra, perfeito em cada detalhe, flutuava. Com um gesto de Luffy, o globo se desfez em milhares de pedaços de luz, que se reorganizaram em mapas tridimensionais de correntes oceânicas, padrões climáticos globais e até mesmo rotas de tesouros perdidos de séculos. O mundo inteiro está aqui, Nami, ele disse, sua voz um eco suave na câmara. Toda a riqueza, todo o segredo geográfico. Você, que mapeou uma única ilha para libertá-la, poderia mapear o destino das nações. Seu talento não é para roubar piratas, é para governar a logística do mundo. Para prever tempestades que afundariam frotas inteiras. Para encontrar recursos que acabariam com a fome. Ele ofereceu a ela uma caneta de luz, que podia traçar linhas nos mapas de ar. Desenhe. Planeje. A riqueza que você tanto deseja não é ouro em um baú. É o controle sobre o fluxo de todas as riquezas. Era uma tentação diabólica. Nami, cujos dedos coçavam para traçar rotas, ficou hipnotizada. Aceitar era vender sua alma, mas também era dar sentido divino ao seu dom profano. Lentamente, ela estendeu a mão e tocou a luz, traçando uma rota de comércio ideal entre ilhas do South Blue. Luffy observou, um trunfo silencioso em seus olhos. Ele não a estava controlando. Estava libertando sua ganância em uma escala cósmica, tornando-a útil, tornando-a dele. Com Nojiko, foi diferente. Ele a encontrou um dia no jardim privativo, cuidando de um pequeno canteiro de tangerineiras que ela insistira em plantar, trazendo mudas secretamente de Kokoyase. Ela estava tensa, esperando uma reprimenda por trazer algo tão mundano para o paraíso. Luffy, em vez disso, ajoelhou-se ao lado dela. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão sobre a terra. De seus dedos, um brilho dourado e suave emanou, sua habilidade de manipulação da vida. As folhas murchas revigoraram, os frutos pequenos incharam e ganharam um dourado perfeito, e o aroma de tangerina encheu o ar, um cheiro de casa em meio ao perfume artificial das flores exóticas. Uma governante, ele disse, sem olhar para ela, precisa saber nutrir. Não apenas com comida, mas com estabilidade. Com cuidado. Ele se virou para ela, seus olhos perdendo um pouco de sua impenetrabilidade. Você protege sua irmã. Você nutre essas plantas. Mary Joyce precisa de alguém que nutra sua alma, não apenas de soldados que protegem seus muros. Você poderia supervisionar os jardins que alimentam os nobres, os sistemas que garantem que nenhuma criança aqui passe fome. Uma proteção real, não apenas uma promessa. Ele oferecia a ela um propósito que ressoava com seu núcleo mais profundo. Ser a cuidadora, a protetora, mas em um palco onde sua influência poderia, de fato, prevenir sofrimento.
Era uma prisão, mas com uma missão que fazia seu coração de irmã mais velha bater com um senso de dever esmagador. O processo foi lento. Jantares silenciosos tornaram-se conversa sobre cartografia e agricultura. Luffy escutava, realmente escutava, suas ideias. Uma noite, sob um céu artificialmente estrelado no terraço de seus aposentos, Nami, embriagada pela sensação de poder absoluto sobre seus mapas, deixou escapar um riso genuíno ao apontar uma falha nos mapas navais da marinha. Nojiko, vendo a irmã engajada, ofereceu a Luffy uma tangerina de seu jardim. Ele aceitou, e ao descascar a fruta, o óleo perfumado borrifou ar entre eles. Foi um momento banal, íntimo, humano. E pela primeira vez, Luffy não pareceu um príncipe ou um deus, mas apenas um homem quieto, apreciando uma fruta. Foi nessa noite, com o cheiro de tangerina e mar, trazido por uma brisa que Luffy talvez tenha manipulado, no ar, que as linhas começaram a se embaralhar. A manipulação da mente sutil, a oferta de propósito, a atenção rara e focada, era uma campanha de conquista mais complexa do que qualquer batalha. Nami começou a ver nele não apenas um tirano, mas o arquiteto do palco onde seu maior sonho poderia se realizar. Nojiko começou a ver não apenas um sequestrador, mas um líder que, de uma forma distorcida, valorizava as mesmas coisas que ela: proteção e provisão. Luffy, por sua vez, ao se envolver com suas mentes e sonhos, começou a sentir algo além de propriedade. Era fascínio. Eles eram humanos, frágeis, complexos, cheios de uma paixão terrena que nada em Mary Geoise possuía. Eles eram uma conexão com o mundo caótico e real que seu pai e Azura desprezavam. Quando ele finalmente as beijou, primeiro Nojiko, em seu jardim, num gesto de agradecimento silencioso. Depois Nami, na sala dos mapas, num momento de triunfo compartilhado sobre um problema logístico, não foi com a frieza de um decreto. Foi com a curiosidade de quem experimenta um novo tipo de poder. O poder sobre um coração, não através do medo ou da força, mas através do entendimento e da promessa de um mundo remodelado à sua imagem. A centelha de dúvida dentro de Luffy, ao observar os olhos das irmãs que lentamente perdiam o medo e ganhavam uma lealdade complicada, uma afeição real enraizada na dependência e na ambição atendida, cresceu mais forte. Ele estava se envolvendo com sua criação. E isso, ele sabia instintivamente, era mais perigoso do que qualquer pirata ou reino rebelde. Era uma vulnerabilidade. E para o príncipe do mundo, uma vulnerabilidade era ao mesmo tempo uma fraqueza mortal e a mais deliciosa das transgressões.